Salve, salve galera, bem-vindos a mais uma aula de História Geral da Uniafro e no tema de hoje vamos tratar das grandes navegações e dos colonialismos, desbravando novos mundos. No caso vamos tratar de como os países europeus, os novos países em formação, começaram a formar colônias tanto na África quanto na América e algumas na Ásia e como esses países começaram a adentrar nos mares, começaram a viajar pelos mares em busca de novos mercados e novos territórios. Então, antes de mais nada, feliz dia do tenista nesse dia 9 de junho. E vamos à matéria de hoje. Grandes navegações e colonialismos. Antes de mais nada, vamos tratar sobre o que é as grandes navegações. As grandes navegações é um pedaço da história onde os países europeus, como eu disse, começaram a se aventurar pelos mares e começaram a descobrir novas terras, que no caso são as terras americanas. Para dar um contexto, até então os europeus acreditavam que a terra era achatada, era só uma coisa plana. Então eles não sabiam que dava para fazer a circunferência da Terra pelo mar, por exemplo. Eles não sabiam que existiam as terras da América, é um outro exemplo. Então aqui vai aparecer um mapa bem rudimentar de como eram os mapas da Europa da época, como eles acreditavam que era a Terra da época, e vocês vão perceber que ela é totalmente diferente dos mapas atuais. Então os europeus começaram a navegar e eles acabaram encontrando novas terras e acabaram encontrando povos diferentes com quem fazer comércio e com quem lidar. Algumas causas para as grandes navegações terem começado. O primeiro e mais importante, o renascimento comercial. Como eu falei na outra aula, ao final da Idade Média, as grandes cidades começaram a ressurgir e o comércio também começou a ressurgir. E com isso, os países europeus começaram a buscar novos locais para fazer esse comércio, novos mercados para fazer esse comércio de produtos, troca e venda de produtos. Além disso, nós tínhamos algumas especiarias vindas das Índias, do Oriente Médio, que não era possível produzir na Europa por conta do clima frio. Então os europeus buscavam essa rota comercial para esse local para poder comprar e vender produtos, trazer produtos que não eram produzidos na Europa, como por exemplo pimenta, açúcar, coisas que por conta do frio não eram produzidas na Europa. Eles buscavam nesses novos locais de comércio. Ao final da Idade Média, graças às cruzadas, a Europa voltou a fazer comércio com o Oriente Médio, com a Ásia, voltou a ter esse contato entre essas nações, entre esses locais, e por conta desse contato, além de ter o renascimento cultural que nós já comentamos na semana passada, tivemos também o renascimento do comércio entre esses dois povos, esses dois tipos de povos. Então, nós temos dois tipos de comércio para fazer com esses povos orientais. O primeiro é o comércio terrestre, que você sai da Europa por terra, fazendo o círculo da Europa, andando por toda a Europa em mulas ou cavalos para chegar até as Índias, para chegar até o Oriente Médio ou a Ásia. E para você chegar, então, é uma parada bem demorada e o comércio terrestre está prejudicado porque existem muitos bandidos pelo caminho que vão roubar suas mercadorias. Então é demorado, é perigoso e você não consegue carregar muita coisa nos cavalos, nas mulas, para você poder revender depois na Europa. Então esse é um ponto que faz com que as pessoas comecem a buscar novas rotas comerciais. O segundo ponto é que o comércio mediterrâneo também está prejudicado. Com as cruzadas, os venezianos ali na Península Itálica, eles dominam o mar Mediterrâneo. Eles conseguem vencer as cruzadas, eles são os que mais participam das cruzadas ali no Mediterrâneo. Vencendo ali no Mediterrâneo, eles conseguem o domínio daquele pedaço de mar e qualquer navio que precisasse passar por aquele mar, por aquele território, teria que pagar uma alta multa para os venezianos. Então, outros países como Portugal, Espanha, a própria Inglaterra, a França, que tentavam fazer comércio com as Índias, tinham o mar Mediterrâneo como uma rota comercial. E agora essa rota está prejudicada, pois eles teriam que pagar muitas multas aos venezianos. Eles teriam que pagar uma taxa muito alta aos venezianos. O último ponto são as invenções chinesas. Os chineses eles acabam inventando algumas coisas que ajudam nas grandes navegações, como a bússola, por exemplo.
Então essas novas invenções fazem com que os grandes navegadores eles tenham uma certa facilidade para navegar agora nos mares, facilidade que eles não tinham até então. Os objetivos, temos 3 objetivos principais para as grandes navegações terem começado. A primeira, descobrir novas rotas marítimas. Então, como eu falei, as rotas que nós tínhamos da Europa para o Oriente agora estão prejudicadas, tanto por terra, tanto por mar. Então nós vamos buscar novas rotas para chegar às Índias e buscar essas especiarias. Segundo ponto, segundo grande objetivo é a expansão territorial. Os países começam a se expandir territorialmente e eles começam a buscar novas terras para aumentar ainda essa expansão do território de cada país, já que agora os países estão começando a formar estados unificados, como Portugal e Espanha, que são os 2 primeiros a formar um estado unificado. Eles procuram essa expansão territorial, aumentar o seu território. Então, uma forma de fazer isso é através das grandes navegações, e uma forma de fazer isso é colonizando novas terras. Você expande as terras fazendo novas colônias, que é o terceiro objetivo dessas grandes navegações. Buscar novas colônias para gerar mais riquezas e gerar mais produtos para revender na Europa através das novas cidades e os novos burgos de comércio. Dando continuidade, algumas coisas importantes a respeito das grandes navegações. O primeiro são as criações das feitorias. As feitorias são pontos onde os países europeus eles montam pequenos portos para você utilizar aquele local como um ponto de parada para continuar a navegação. Como por exemplo, Portugal tentou fazer a circunferência da África para chegar na Índia. Eles foram fazendo várias feitorias pelo caminho, pelo litoral da África, onde eles montariam pequenas colônias só como ponto de parada para continuar as navegações. O segundo ponto são as buscas pelas especiarias que eu já comentei antes. São produtos que são produzidos apenas em alguns locais por conta do clima e que na Europa não tinha. Então você busca esses produtos diferenciados para poder revender na Europa. O terceiro ponto é a centralização política e o investimento das navegações. Portugal, por exemplo, Portugal e Espanha, eles foram pioneiros nas grandes navegações porque eles tinham esse diferencial dos outros países, eles tinham uma centralização política, eles foram os primeiros a se unificar em um governo central e isso facilitou as grandes navegações desses países. E outro ponto, esses países eles investiram mais nas grandes navegações, eles investiram mais rapidamente nas grandes navegações e por isso eles conseguiram ter essa prioridade, eles conseguiram entrar na frente de outros países nas grandes navegações. O quarto ponto é o mais interessante, o medo dos mares. Até então, os países europeus tinham muito medo do mar. Eles acreditavam que os mares eles tinham monstros. Eles ainda, muito por conta do renascimento cultural, trouxe de volta várias lendas antigas, gregas, romanas, a respeito dos mares. E são lendas sobre monstros, sobre criaturas que faziam com que as pessoas tivessem medo de adentrar ao mar. Esse medo foi acabando conforme o Renascimento foi trazendo essa parada da ciência, de usar a razão para responder coisas e resolver problemas. Essa questão de você usar a razão fez com que as pessoas começassem a perder o medo dos mares. Mas uma coisa muito interessante é que nos mapas antigos aparecem muito desses monstros nos mapas, nos mares, o que mostra esse medo que eles tinham de navegar. E o último ponto são essas novas rotas comerciais que se formam, tanto as rotas comerciais fazendo circunferência da África, quanto as rotas comerciais com a América, que é um novo continente que é descoberto nesse momento da história europeia. O último ponto são os novos mapas, que como eu comentei, os mapas antigos tinham vários monstros e tudo mais, e tinha partes de terras que eram desconhecidas até então. Então a partir do momento que ocorre o descobrimento da Europa, essa nova pedaço de terra, esse novo continente entra para os mapas europeus. Dando continuidade, nós temos três tipos de expansionismos durante essa época das grandes navegações. O primeiro é o português. Algumas razões para o pioneirismo português. O primeiro é o ponto estratégico. Se vocês olharem no mapa da Europa, Portugal está bem na beirada da Europa, já na beira do mar, e para eles ficava muito fácil de conseguir navegar. Tanto é que parte da economia portuguesa se baseava em pesca e venda de coisas, de frutos do mar. Então, isso era uma coisa boa para os portugueses terem a pioneiria das navegações.
O segundo ponto é uma aliança entre rei e burguesia, uma coisa que não tinha em outros países e que tinha em Portugal no caso. O rei estava aliado à burguesia e os dois juntos investiam nas grandes navegações. O terceiro ponto é que, diferente de outros países como França, Inglaterra, a própria Itália, que era vários estados separados, em Portugal existia uma certa paz, tanto interna quanto externa. Não tinham guerras civis dentro de Portugal e Portugal não estava fazendo guerra com ninguém, como por exemplo os espanhóis estavam em guerra com os muçulmanos. Então você tinha outros países em guerra, eles não tinham essa calma para poder investir nas navegações. O quarto ponto é o que eu falei, os portugueses já tinham essa experiência com navegações por conta de terem uma economia baseada nas navegações, baseada em pesca e venda de coisas do mar. E o último é o estudo de Sagres. Já existia vários estudos nas universidades portuguesas envolvendo o comércio marítimo, envolvendo o estudo do mar. Então isso é uma outra coisa que facilitava o expansionismo português. Aí nós temos a história de como se deu o expansionismo português. A ideia de Portugal era chegar nas Índias fazendo a circunferência da África. Então você pega o mapa da África, você vai circundando a África e vai montando feitorias pelo caminho, até você conseguir chegar na Índia, que fica logo depois da África, dando a volta no continente. Era bem demorado, mas pelo menos era uma rota comercial apenas portuguesa, então era uma rota comercial até então desconhecida. Então eles foram os primeiros a fazer essa circunferência. E através disso que eles acabaram descobrindo o Brasil mais tarde, as terras brasileiras. Descobrindo. Eu sempre coloco aspas no descobrindo, porque existiam povos já vivendo no continente americano. Então eu sempre vou colocar aspas em se descobrindo, ok? Em 1415 é o começo desse expansionismo português pela África, com a tomada de Ceuta pelo Dom Henrique. O Dom Henrique faz o começo dessa circunferência da África. Quem chega nas Índias primeiro é o Vasco da Gama, que consegue terminar essa circunferência da África em 1498. Continuando, temos também o expansionismo espanhol. E nós temos duas causas muito importantes para o expansionismo espanhol. Primeiro, a expulsão dos mouros do seu território, que é um povo muçulmano. Eles conseguem expulsar os mouros do território espanhol e assim eles conseguem aquela paz para conseguir se expandir. Que a partir do momento que eles expulsam os mouros, eles começam a aumentar o território espanhol. O segundo ponto é o monopólio português das especiarias. Como Portugal já tinha conseguido descobrir uma rota marítima para as Índias, Portugal começa a vender muito mais barato do que os outros países na Europa. Aquelas especiarias como pimenta, como açúcar e tudo mais. Então Portugal consegue um monopólio desses produtos na Europa. E isso acaba desagradando outros países, como a Espanha, por exemplo, que resolve buscar a sua própria rota marítima para as Índias para competir com o mercado português na Europa de especiarias. A respeito do expansionismo espanhol, diferente do português, Cristóvão Colombo tem uma ideia diferente. Ele já estava fazendo aqueles estudos em relação à ideia de que a Terra não era achatada e sim uma bola. Então ele tem a ideia de você fazer o círculo do mundo para poder chegar na Índia do outro lado. A questão é que ele não sabia que existia a América no meio do caminho. Então ele joga, o Cristóvão Colombo é um italiano, um genovês, ele tenta dar essa ideia para o rei genovês, ele não aceita essa ideia porque a Itália já tinha aquela rota marítima do Mediterrâneo, então ele vai para os espanhóis dar essa mesma ideia e os espanhóis aceitam e resolvem investir na ideia de Cristóvão Colombo. E essa ideia dá muito certo, não porque eles chegam nas Índias, em certo momento eles chegam nas Índias, mas porque eles acabam descobrindo um novo continente que depois gera absurdas riquezas para os espanhóis, que é a América. A América ela acaba sendo descoberta por Cristóvão Colombo ali nas Ilhas das Antilhas, mas quem descobre o continente de vez é o chamado Américo Vespúcio, é um outro navegador espanhol que descobre a parte continental da América e ele que dá um nome a esse novo continente. Mais tarde temos também a descoberta portuguesa. Tá vendo que sempre eu coloco entre aspas, certo? Portugueses
fazendo aquela navegação pela África, eles acabam descobrindo o litoral brasileiro A gente não sabe até hoje se foi proposital ou se foi sem querer, porque dizem que foi sem querer, que eles acabaram se perdendo na rota que eles estavam fazendo e acabaram caindo no litoral nordestino brasileiro, e tem gente que acredita que eles já imaginavam que existiam as terras da América do Sul e por isso que eles mudaram um pouquinho a rota para chegar nas terras americanas. Isso gera outra treta que eu vou comentar depois. Temos navegações de outros países também. A Inglaterra, ela tenta, depois que a Espanha descobre a América, a Inglaterra, a França e a Holanda também começam a tentar invadir esses pedaços de terra no continente novo. Então a Inglaterra, ela começa a se expandir pelo litoral da América do Norte, tanto é que ela ocupa grande parte dos Estados Unidos e parte de onde hoje fica o Canadá. A França, ela domina o Canadá, o estado da Louisiana, que hoje em dia fica nos Estados Unidos, e a Guiana Francesa aqui na América do Sul. A França, por um tempo, também dominou partes do Brasil, como o Nordeste brasileiro e o Rio de Janeiro. E temos, por último, a Holanda, que também invade terras da América do Sul no Brasil, principalmente no Nordeste brasileiro. E depois ela começa a formar colônias nas Antilhas, que é uma matéria que provavelmente o professor de História do Brasil vai comentar com vocês. Na continuidade, nós temos algumas coisas interessantes a respeito de colonialismo, da ideia de colonialismo. Primeiro que nós temos o Pacto Colonial, a ideia principal por trás do colonialismo. A ideia do Pacto Colonial é que uma colônia, ela deve algumas coisas à sua metrópole. Então a metrópole é quem descobre a colônia, quem domina a colônia, e a colônia é quem deve algumas coisas para sua metrópole. Então, por exemplo, Portugal era a metrópole do Brasil, e Brasil seria a colônia da sua metrópole Portugal. Então, Brasil tinha vários deveres com Portugal, como, por exemplo, pagamento de impostos, tudo que era produzido no Brasil tinha que ser vendido ou enviado para Portugal. Brasil não poderia fazer comércio com nenhum outro país a não ser a sua metrópole, que seria Portugal. Isso acontecia em todos os tipos de colônias, tanto os Estados Unidos com a Inglaterra, quanto a Argentina com a Espanha, quanto a Guiana Francesa com a França. Todos esses países tinham esse pacto entre colônia e metrópole, simples. E aí nós temos dois tipos de colônias. A primeira que é a colônia de povoamento e a segunda que é a colônia de exploração. O nome já é autoexplicativo. Colônia de povoamento serve para você povoar aquela colônia. Você manda pessoas para trabalhar naquela colônia e você investe para aquela colônia crescer, para produzir industrialmente para revender na Europa. Já a colônia de exploração é aquela parada de você explorar ao máximo aquela colônia e tomar todas as riquezas possíveis daquela colônia. Exemplos desses dois tipos: a Inglaterra com os Estados Unidos, colônia de povoamento no norte, colônia de exploração no sul, mas no geral era uma colônia de povoamento. Aqui no Brasil, colônia de exploração, Portugal explorava ao máximo a colônia brasileira. Agora nós temos as divisões administrativas. Nós temos dois tipos de divisões. A utilizada pelos espanhóis, que era dividida em vice-reinos. Você pega aqueles pedaços de terra e você divide em vice-reinos que tem um poder parecido com o que a Espanha tinha em seu território. Você cria dois vice-reis para comandar aquele vice-reino, aquela colônia. E a vice-reino tem muito mais poder político do que uma colônia normal. E nós temos as capitanias hereditárias, que era um tipo de divisão que era feita aqui no Brasil, por exemplo. Você divide em vários pedaços de terra e coloca um cara para governar aquele pedacinho de terra dentro da colônia. E depois esse nobre vai dividir essas terras com seus filhos, e isso vai passar hereditariamente essa administração, esse governo na colônia. E aqui nós temos outros dois pontos muito importantes. O primeiro, a Bula Intercoetera, e o segundo, que é o Tratado de Tordesilhas. São dois tratados entre Espanha e Portugal para decidir quem ia dominar aquele pedaço de continente novo que era o continente americano. O primeiro, que é a Bula Intercoetera, tem uma medida a partir das ilhas de Cabo Verde a oeste. Então, a partir de uma linha imaginária criada, se eu não me engano, a 180 léguas de Cabo Verde, a oeste seria de Portugal, a leste seria da Espanha, e por conta disso, por conta da Bula Intercoetera não
adentrar muito do continente americano, ou praticamente quase nada, os espanhóis não gostam e resolvem fazer um segundo tratado, que é o Tratado de Tordesilhas, que aumenta para 360 léguas, o que faz com que pedaços do litoral brasileiro sejam agora de Portugal. Então eles dividem o mundo em dois países simplesmente. Claro que os outros países como Inglaterra, França não gostam, não levam a sério esse tratado e começam a invadir o continente americano, como eu já comentei. Por último, o contato com os povos nativos. Nós temos dois tipos de contatos: os espanhóis, que já chegaram e encontraram povos que já tinham uma economia muito forte, já tinham um sistema governamental muito parecido com o europeu, então eles tiveram mais facilidade para lidar com os povos nativos como incas, maias e astecas. E temos o contato com os povos nativos, como o dos portugueses com os índios brasileiros, que foi um contato muito mais complicado para você se comunicar com aquele tipo de povo, para você conseguir lidar com aquele tipo de povo que não tinha um governo muito parecido com o europeu e não fazia comércio, por exemplo. Então foram dois contatos muito diferentes e muito complexos. De qualquer forma, em ambos tivemos os europeus destruindo os povos nativos americanos, e muitos deles até desapareceram, como os povos incas, maias, astecas, desapareceram totalmente. Aqui no Brasil ainda temos alguns povos indígenas, no Peru temos alguns povos indígenas, na Argentina temos povos indígenas, alguns povos que sobreviveram a esse contato com os colonos europeus. Algumas formas desse contato, algumas formas de acabar com os povos nativos era bem horrível, tanto com a questão da escravidão, mas a pior parte é com a questão de você usar doenças para matar alguns indígenas nativos do Brasil, por exemplo. Você usa doenças que vinham da Europa para exterminar pessoas daqui, porque eles nunca tinham tido contato com as doenças europeias. Isso é só um exemplo, estou só comentando a respeito de algumas coisas interessantes. Bom, dando sequência, nós temos os colonialismos na Ásia. Eu não vou me adentrar muito nessa parte, porque a gente vai comentar de novo sobre o colonialismo na Ásia quando a gente for tratar de imperialismos lá na década no século de 1800, 1900, beleza? Só para dar uma pincelada sobre a parte de colonialismo na Ásia. Primeiro, diferente do colonialismo na África ou na América, os europeus tiveram muita dificuldade com os países asiáticos. Primeiro porque os povos asiáticos resistiram muito mais do que os outros povos aos colonialismos. Segundo, que nesses países como China, Japão, alguns países asiáticos tinham uma estrutura social muito bem organizada, tanto social quanto política, já tinha uma estrutura social muito forte. Terceiro ponto, eles tinham uma fidelidade religiosa muito forte, então nós tínhamos religiões bem diferentes das europeias, então era muito difícil de você impor a religião cristã nesses países asiáticos, porque eles tinham uma fidelidade muito forte à religião deles, assim como eles tinham uma fidelidade muito forte às questões culturais deles, tanto de vestimenta quanto do dia a dia deles, era uma coisa muito fiel à cultura mesmo do país. Então isso dificultava muito na hora de colonizar um país, na hora de tentar mudar a estrutura do país, a estrutura cultural, social, religiosa e política de um país. A colonização na Ásia começa com os portugueses são os primeiros a chegar na Ásia, mas quem realmente tem hegemonia nos países asiáticos são os franceses e os ingleses. Nós vamos ver principalmente desses dois países mais para frente. E por último, eles impõem um sistema de plantation, que é outra coisa que nós vamos ver mais profundamente em outras aulas, mas é um sistema de você plantar o máximo possível naquela terra para poder revender os produtos depois, certo? Então, para finalizar, algumas consequências das grandes navegações. A primeira consequência é que o Mediterrâneo fica suplantado em importância pelo Atlântico. Então aquele mar Mediterrâneo, que era uma rota marítima muito importante para os europeus, ele perde importância para o Atlântico, porque agora o Atlântico tem rotas marítimas para as Índias, rotas marítimas para as África e rotas marítimas para as Américas. Então temos 3 rotas marítimas pelo Atlântico, enquanto nós temos uma só no Mediterrâneo. Então o Mediterrâneo acaba perdendo importância. E isso até gera uma crise econômica nos estados da Península Itálica.
A segunda grande consequência é a descoberta de uma nova fauna, flora e novas civilizações, que são aqui na América. Novos animais, novas plantas e novas civilizações como incas, maias, astecas, indígenas e tudo mais. Descoberta, claro. E a terceira consequência são os novos tratados marítimos, como por exemplo a Bula Intercoetra, os tratados de Tordesilha. Temos vários tratados entre países para decidir questões do novo continente. E por último, o desaparecimento de povos pré-americanos. Os povos incas, maias, astecas acabam desaparecendo, além de muitos outros povos indígenas, tanto na América do Norte quanto na América do Sul. Então nós temos o desaparecimento de vários povos por conta do colonialismo e por conta da escravidão, o que é uma grande tristeza. Então, para fechar a aula, como sempre, algumas indicações. Vou indicar um livro e um filme. O primeiro é o livro que chama 1492, o ano em que o mundo começou. E o segundo é um filme brasileiro, que é o Caramuru, que trata muito de como foi esse contato dos portugueses com os indígenas brasileiros. Claro que é um filme de comédia, ele não é a realidade em si, mas é muito interessante de se assistir, ainda mais por ser um filme nacional. Então é isso. Muito obrigado para quem assistiu até agora. Espero que tenham aproveitado a aula de hoje, que vai ser postada com certo atraso. Desculpem como sempre. E qualquer dúvidas, podem me mandar mensagem em qualquer um desses contatos aqui, ou mandem mensagem lá no Classroom que eu estarei respondendo, ou mandem mensagem no comentário aqui do YouTube. Qualquer lugar eu estarei respondendo qualquer dúvidas, ok?